E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias evolucionistas. Mas antes, não se esquece de se inscrever e curtir o canal. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui aos estudos das teorias evolucionistas. Tá? Mas para começar a falar sobre as teorias evolucionistas, vamos tentar falar um pouquinho o que tinha antes dessas teorias. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a ideia que bombava na época era a ideia do fixismo. Ou seja, era basicamente uma ideia que dizia que as espécies que existem no planeta foram criadas por um ser supremo e essas espécies eram imutáveis, ou seja, eram fixas, né? Nunca sofriam alterações ao longo do tempo. E isso era uma ideia completamente comum antes dos evolucionistas surgirem. Inclusive, muitos naturalistas acreditavam nessa ideia. Após muitos estudos, né, análise de fósseis, adaptações, os estudos das adaptações dos seres e das próprias homologias e analogias, conforme eu já mostrei no vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, a compreensão sobre os mecanismos evolutivos foram mais bem decifradas. Então, graças a todo esse aparato de estudos, houve uma melhor compreensão do mecanismo evolutivo. E, inclusive, lá no século XVIII, nós já temos esse francês aqui que vocês estão vendo, que é o Georges Leclerc, conhecido como Conde de Buffon. Esse Conde de Buffon, ele era um dos cientistas que eram adeptos do fixismo. Mas depois de alguns estudos que ele continuou fazendo, que ele foi fazendo, na verdade, ele acabou percebendo, por exemplo, uma similaridade entre os órgãos de muitos mamíferos. Uma outra coisa que ele percebeu também foi nos dedos dos porcos, né? Então, os dedos dos porcos, ele tem alguns dedos que não tocam completamente o chão. Então ele começou a pensar assim, isso não deve ser uma construção divina, né? Isso com certeza deve ser algum fator evolutivo que veio acontecendo ao longo do tempo. Então aquela ideia fixista dele começou a mudar um pouquinho. Lá no livro dele, que traduzindo para o português já seria a História Natural dos Animais, lá em 1760, ele já começa a dar um direcionamento para o evolucionismo. Né? Então ele já deixa um pouco essa ideia fixista e passa a começar a dar um pontapé inicial para a ideia do evolucionismo. Galera, eu vou fazer uma coisa diferente com vocês aqui. Eu vou dar dois conceitos, primeiro, antes da gente começar a falar das teorias propriamente ditas, tá? Eu vou tentar pegar esses conceitos agora porque eles serão importantes para a gente tentar entender como é que esses evolucionistas pensaram na hora de fazer as suas teorias. Né? Então, quando chegar lá no final, eu vou fazer uma revisão disso aqui. Tá? Então, a gente entende agora e usa durante o decorrer dessa aula. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a adaptação nada mais é do que o ajustamento do indivíduo ao ambiente. Então, volta aqui para mim. Quando você tem um indivíduo vivendo num local e esse ambiente começa a sofrer alterações, a tendência é que esse indivíduo tente se adaptar cada vez mais a esse ambiente. E essas adaptações elas vão passando por processos evolutivos genéticos. Só que lembrando que naquela época lá, ninguém falava nada sobre genética ainda, tá? Eu só estou colocando o conceito aqui que é para a gente poder entender. Então, a adaptação é o ajustamento desse indivíduo a essas novas condições ambientais. Ponto. O segundo conceito que vocês têm que ter em mente, que vocês vão utilizar muito agora, é o conceito de mutação. Eu queria também abrir um outro parêntese aqui em relação a esse conceito, de que quando a gente fala em mutação, muita gente já pensa de forma errada que mutação é uma coisa ruim. Né? Então não entenda a mutação só como coisa ruim. A mutação pode ser ruim? Pode, mas ela também pode ser muito boa. Inclusive, a mutação ela também não pode ser considerada, mesmo que ela seja boa, não pode ser considerada como algo que vai trazer um benefício muito grande para a espécie. Muitas vezes você regredir em alguma situação
você está evoluindo. Só para a gente dar um exemplo rápido aqui. Imagina um ser vivo que viva num ambiente comum aqui na Terra. Aí ele descobre uma caverna. Ele entra nessa caverna, passa a se adaptar a esse ambiente dessa caverna que é completamente escuro. Então, com o passar das gerações, esse indivíduo que se adaptou ali, conseguiu se reproduzir, vai passando para as próximas gerações, vão acontecendo mutações durante essas novas gerações, até que chega um momento em que ocorre uma mutação que essa espécie perdeu esse olho. Então a espécie, quando ela vivia lá fora da caverna, ela conseguia enxergar, ela tinha 2 olhos funcionais, mas a partir do momento que ela entrou lá na caverna, onde é tudo completamente escuro, ela não precisa mais dessa visão. Então o que essa mutação fez? A espécie perdeu esse olho e ela vai deixar de gastar energia para manter esse olho que não tinha mais função nenhuma. Então a espécie vai canalizar essa energia para uma outra condição, né? Para uma outra característica que ela precise para viver nesse ambiente. Tá? Então só uma palhinha aí para você entender um pouquinho sobre as mutações. Lembrando que esse assunto aqui a gente vai tratar lá na aula de genética, tá? A gente vai voltar para falar mais especificamente sobre isso. Bom, e quando que é uma mutação ruim? A mutação ela é ruim quando o indivíduo que sofreu essa mutação, ele não consegue se adaptar ao ambiente. Né? Então a gente viu o conceito de adaptação, então quando esse indivíduo sofreu essa mudança, mas ele não se adaptou a esse ambiente, então não é uma coisa boa para ele. Esse indivíduo com certeza deverá ser eliminado do ambiente. Por outro lado, se essa mutação for uma adaptação, se tornar uma adaptação em que ele consiga se ajustar a esse ambiente, aí você tem uma mutação benéfica. Como essas mutações benéficas que ocorrem, inclusive vocês têm que entender isso, que mutação, senhores, a gente não sabe quando acontece, ela acontece totalmente ao acaso. Então essas mutações benéficas, elas vão trazer o que a gente chama de variabilidade genética. Então essas mutações elas vão trazendo essas mudanças ao longo do decorrer dessa espécie. E com essa variabilidade genética, a gente vai ter como resultado a evolução. Tranquilo? Então vamos utilizar esses dois conceitos aqui para a gente poder entender as teorias. Bom, a primeira, quando a gente fala de teorias evolucionistas, a gente tem ideia de que existem basicamente 2 teorias bem fortes. A teoria de Lamarck e a teoria de Charles Darwin. Tá? Então vamos entender um pouquinho de cada um agora. Quando a gente fala de Lamarck, o Lamarck, só para você ter uma ideia, ele foi pupilo, vamos dizer assim, ele foi aluno lá do Conde de Buffon. Então, o Conde de Buffon, quando ele começou a sair daquela ideia fixista e passar para evolucionista, ele acabou influenciando o Lamarck. Né? Então, o Lamarck também seguiu essa linha e, inclusive, foi o pioneiro na defesa do que a gente chama de transformismo. O que é o transformismo? O transformismo nada mais é do que uma ideia oposta ao fixismo. Então, se lá no fixismo você tinha a ideia de que as espécies eram fixas e imutáveis, então aqui no transformismo eles vão pregando a ideia de que as espécies vão se modificando ao longo do tempo. E Lamarck, inclusive, afirmava que as variações dos organismos ocorriam de forma gradual. Ou seja, não é aquela ideia de que a espécie nunca muda, ela vai sofrendo gradualmente essas mudanças ao longo da vida. Ele, inclusive, lá em 1809, publicou o livro dele, né, o Philosophy Zoologique, na qual a ideia principal, ele afirmava o seguinte, que as mudanças ocorridas no meio resultavam da ocorrência de uma lei, e não de intervenções divinas. Né? Lembra que lá no fixismo tinha a ideia de um ser supremo que criou as espécies e essas espécies eram imutáveis. Aqui não, ele já afirma que isso não acontece de uma força divina. Né? Isso vem através das leis que ele publicou aí nesse livro dele. Vamos ver que leis são essas. Bom, ele basicamente tem 2 ideias, né? Criou 2 leis aqui. A primeira delas é a lei do uso e do desuso. Como o próprio nome sugere, a lei do uso e do desuso, ela demonstra que quanto mais você utiliza um determinado órgão, mais ele sofre hipertrofia.
E o oposto também ocorre, né? Quando você utiliza pouco quando você faz o pouco uso desse órgão, ele tende a atrofiar. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Olha na imagem aí. Você tem o braço ativo e o inativo. No caso do ativo, imagina que uma pessoa está indo para a academia fazer a atividade física dele e durante vários anos essa pessoa faz movimentos repetitivos e a tendência qual é? É que esses músculos hipertrofiem. Então ele vai ter um volume muscular maior daqui a 5 anos. Tá? Por outro lado, se você utiliza pouco esses músculos, a tendência vai ser diminuir. Aí nós temos o caso lá dos astronautas, por exemplo. Quando eles passam muito tempo naquelas missões lá no espaço, eles voltam com os músculos muito atrofiados. Por quê? Porque lá em cima você não tem uma gravidade como nós temos aqui. Claro que lá dentro da estação deles, eles vão fazer atividade física, mas não vai ser o suficiente para deixar o músculo como era quando eles saíram daqui. Claro que quando eles retornarem, eles vão fazer todo um processo de fisioterapia, acompanhamento médico, e aí volta de novo ao normal. Tá? Então a ideia da lei do uso do desuso de Lamarck, tranquilo, funciona, muito boa, até agora. A segunda é a lei da herança e dos caracteres adquiridos, ou lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Também você pode encontrar dessa forma aí nos livros, tá? Na qual ele diz que essas características que ele conseguiu lá na lei do uso do desuso eram transmitidas direta aos seus descendentes. Então imagina só, você está vendo aqui as duas leis criadas por Lamarck. Quando você olha uma primeira vez, eu expliquei de um jeito para vocês que parecia a ideia perfeita, né? Então o cara desenvolveu a lei e pronto, era isso. Mas se você tiver um pensamento um pouco mais crítico sobre as ideias dele, você vai ver que elas não fazem tanto sentido. Dos exemplos que eu dei para vocês, realmente elas fazem sentido, né? Então você tem a hipertrofia, a atrofia, e aí você consegue, através da reprodução, por exemplo, você consegue passar as características dos pais para os filhos. Isso Lamarck observou. Agora, a partir do momento que você pensa um pouquinho diferente, você vê alguns problemas. Olha um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Nessa mesma lei do uso do desuso. Imagina uma pessoa, um jovem de aproximadamente 20 anos, que tem os dois olhos totalmente funcionais. Os dois olhos perfeitos, funcionam, não tem nenhum problema, a pessoa não utiliza óculos, enxerga muito bem. Imagina que essa pessoa vai vivendo a vida toda dela, normal, sem nenhum problema. Ao chegar aos 100 anos, concorda comigo que os olhos dessa pessoa, eles não vão estar tão eles não vão estar tão desenvolvidos quanto eram quando ele tinha 20 anos. Ou vocês acham que ele vai estar enxergando através das paredes? Ele usou esse olho a vida inteira e agora ele tem visão de raio-x, ele tem visão de raio laser. Cara, isso não existe, né? Muitas vezes a tendência é ao contrário, é você perder um pouco essa visão. Né? Na maioria das vezes, as pessoas mais idosas sofrem com vários problemas, né? Inclusive, vai diminuindo essa capacidade de enxergar. Então, já derruba a primeira lei. E na segunda, imagina uma outra situação aqui. Que essas características sejam passadas para os filhos, tudo bem. Mas Lamarck dizia que a sua característica, qualquer característica que você tivesse, você passava para esses filhos. Então, vamos ver aqui uma situação. Imagina uma pessoa pintar o cabelo de roxo todo mês. Então, todo mês ela vai lá e retoca de roxo, retoca. E aí essa pessoa resolve ter um filho. Para Lamarck, quando esse filho nascer, ele já vai nascer de cabelo roxo. E a gente sabe que isso não faz nenhum sentido. Né? Então vocês estão vendo que a ideia dele até era boa, mas ela não funciona para todas as características. Então ela é uma ideia um pouco falha. Um exemplo clássico aqui que é utilizado, que a gente encontra nos livros, aí toda vez que você faz pesquisa, que você coloca o nome de Lamarck, vai aparecer o exemplo da girafa. Claro que Lamarck tem vários exemplos aí, né? Tem das penas compridas das aves aquáticas, tem vários exemplos. Mas como esse aqui é o que aparece mais, vamos tentar decifrar ele para vocês. O que diz no exemplo da girafa? Para Lamarck, a girafa nascia com o pescoço curto. Então ela se alimentava de arbustos ali pelo chão mesmo. Mas a partir do momento que esses arbustos começam a desaparecer, por um motivo qualquer, então a girafa tende a buscar alimentos em locais mais altos.
Só que a girafa com pescoço curto, ela não alcança uma folha lá em cima, por exemplo, da árvore. Então qual que é a ideia de Lamarck? Lamarck afirma que essa girafa, como ela necessita se alimentar, ela vai esticar esse pescoço até chegar lá em cima. Ou seja, quem vai mudar a característica é essa espécie que está vivendo agora. Então eu, por exemplo, estou precisando esticar meu pescoço, eu vou lá e estico, né? Coisa que vai ser um pouquinho diferente lá quando a gente falar de Darwin. Então, para Lamarck, com a necessidade dessa girafa se alimentar, buscar alimento em locais mais altos, ela acabou esticando o pescoço. Aqui o outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é para a gente ter uma ideia de como não funciona completamente. Né? Imagina lá a mesma pessoa da academia lá, os fisiculturistas, por exemplo. Para Lamarck, o fisiculturista hipertrofiou esses músculos e quando ele tiver filhos, esse filho já vai nascer todo hipertrofiado, né? Então o menino já vai nascer fazendo barra no braço do médico, já vai nascer bem musculoso, né? Então a gente sabe que não é bem assim que funciona. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Charles Darwin. Só lembrando para vocês que eu não vou entrar tanto no mérito agora, mas além da teoria de Charles Darwin, é válido também a gente comentar um pouquinho sobre o Wallace. Né? Tem um outro naturalista também que pesquisou teve mais ou menos a ideia de Darwin, mas assim, vamos fazer assim, eu vou deixar para falar sobre o Wallace em um outro vídeo, tá? Como na maioria das provas de vestibulares cobra sobre Darwin, vamos fechar aqui na ideia dele. Então, quem foi Charles Robert Darwin? Ele foi um naturalista inglês, né, que aos 22 anos de idade, convidado pelo seu professor de botânica, teve a oportunidade de dar a volta ao mundo numa expedição onde eles iriam passar por vários continentes do mundo a bordo do navio HMS Beagle. Essa viagem dele durou 5 anos e sempre que possível o Darwin, toda vez que que o navio atracava, ele descia, fazia coletas de seres vivos, observava a geologia do local e fazia muitas anotações. E inclusive coletava vários espécimes para poder estudar mais tarde. E ele foi fazendo isso, foi ficando com um acervo muito grande e muitas ideias foram surgindo na cabeça dele. Até o momento que esse navio, na verdade, passou aqui pela América do Sul, chegando ali nas Ilhas Galápagos. Quando chegou lá nas Ilhas Galápagos, aí o Charles Darwin ficou maravilhado com aquilo, né? Porque você tinha ali várias ilhas relativamente próximas uma das outras, e ele começou a verificar que os animais dali eram bem diferentes do que ele tinha visto na Europa, por exemplo, né? E inclusive ele foi mais longe, ele observou que entre uma ilha e outra existia muita variação entre os seres vivos, mesmo eles estando próximos uns dos outros ali. Mesmo sendo da mesma espécie, eles tinham variações bem distintas ali, né? O Darwin, quando ele fez essas anotações todas, depois que ele retornou, ele escreveu um livro, que na primeira edição dele, o livro se chamava A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, lá em 1859. Nessa primeira edição dele, foram distribuídas por volta de 1.250 exemplares que foram vendidos no primeiro dia. Então todas foram logo vendidas, né? De tão extraordinária que era a ideia dele para a época. Aí depois veio a segunda edição, terceira, quarta, a partir da sexta edição, eles já abreviaram o nome, que é conhecido até hoje como o livro da Origem das Espécies. Eu sugiro até que, se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Tá? E a ideia principal desse livro é justamente ele afirmava que o agente evolutivo é o ambiente. Tá? Então ele, ao contrário do que dizia Lamarck, que o Lamarck dizia que o indivíduo teria que se modificar para poder sobreviver. Nesse caso não, o indivíduo já nascia pronto e o ambiente que ia dizer para ele, ou você vive ou você morre. Quem escolhe sou eu. Então quem escolhe é o ambiente. Então daí surgiu o termo seleção natural. Bom, e quais foram as conclusões de Darwin? Darwin teve basicamente 3 conclusões. Tá? A primeira delas, que já foi inclusive uma ideia defendida por Lamarck, ele dizia que as espécies não são imutáveis. Ou seja, era mais um defensor do transformismo, tá? Que é justamente aquilo que eu já falei, que é a ideia oposta ao fixismo. Darwin, inclusive, ele concordava com os pensamentos evolucionistas de Lamarck,
tá? Mas ele não admitia de jeito nenhum que a lei do uso do desuso era responsável pela evolução das espécies, tá? Ele concordava em certa parte com o Lamarck, mas não era completamente, né? E outra das conclusões dele foi que os indivíduos mais adaptados são selecionados pelo meio. Então lá na frente, lá no começo da aula, eu falei para vocês sobre adaptação. Então aquele indivíduo que consegue se adaptar ao ambiente, esse próprio ambiente vai escolher como para ele fazer parte dali. E aquele que não se adaptar simplesmente será eliminado. E ele concluiu também que todas as espécies descendem de um ancestral comum. Volta aqui para mim. Imagina a situação aqui. O Charles Darwin estava decifrando a evolução. Então ele está falando, essa espécie da origem é essa, assim sucessivamente, através das modificações, das adaptações, assim sucessivamente. Aí, em um certo momento, ele pensou, a gente está indo para frente, mas quem veio lá de trás? Então, a partir do momento que você começa a regredir, você vai ver que tudo isso veio de uma única espécie. E essa única espécie foi sofrendo essas variações até ter o que a gente tem hoje. Bom, e para a gente fazer uma comparação entre os dois, eu encontrei essa figurinha aqui que eu achei até interessante. Para a gente comparar a ideia de Lamarck, que afirmava que o indivíduo, com a necessidade de buscar um alimento no local mais alto, ele acabava esticando seu pescoço, a gente teria essa girafa aí com o pescoço esticado, né? No caso do Charles Darwin, ele já afirmava o quê? Ou você nasce com o pescoço comprido, ou você nasce com o pescoço curto. O ambiente vai escolher. Ou se você não se adaptar, você vai ser eliminado. Se você conseguir se adaptar bem, você vai ser selecionado e continuar a viver nesse ambiente. Então as duas ideias estão bem definidas aí nessa chargezinha. Agora deixa eu dar um bizu para vocês. Uma dica aqui. Quando a gente está lendo as questões vestibulares, a gente nem sempre fica tão clara a ideia de Darwin ou de Lamarck. Isso causa muita confusão entre os alunos. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você estiver lendo lá a questão, se você encontrar algum termo que lembre a necessidade de alguma coisa, ou a própria expressão necessidade de, você já pode marcar lá que essa ideia é de Lamarck, tá? Porque sempre na ideia de Lamarck, aquele indivíduo que está vivendo naquele momento, ele vai se modificar. No caso do Charles Darwin, não. Sempre vai acontecer essas mudanças nas próximas gerações. Então, o termo necessidade dele pode aparecer na questão. Se aparecer, você já marca Lamarck. Se não aparecer, a ideia de necessidade de alguma coisa, você pode marcar Lamarck, beleza? Então, galera, para finalizar, nós temos a teoria sintética da evolução. E o que é essa teoria? Lembrando que na época do Charles Darwin, de Lamarck, a ideia de herança genética não era muito difundida, né? Na verdade, o trabalho de Mendel só surgiu alguns anos depois da publicação do trabalho de Darwin. Mas Darwin, ele tentou ainda fazer algum estudo baseado em herança genética. Só que como não era a praia dele, ele não conseguiu ir para frente. O Charles Darwin, inclusive, leu alguns trabalhos de Mendel, mas ele não conseguiu interpretar muito bem aquilo ali, né? Então, deixa aquilo para o Mendel mesmo, cada um na sua praia, né? Em 1900, após a redescoberta do trabalho de Mendel, a ideia evolucionista de Darwin, junto com essa ideia da herança genética de Mendel, a ideia evolucionista começou a criar corpo, né? Tanto é que surgiu aí a genética de populações. E isso veio para dar mais ênfase ainda à ideia, à teoria evolucionista. Hoje em dia, essas ideias de Darwin é chamada de neodarwinismo. E ela tem basicamente duas causas, que a gente já comentou um pouquinho lá no início da aula, né? Então, as causas para acontecer a seleção natural são justamente as mutações, né, que eu falei para você lá no começo. Então, tem a ver aí com a genética. E a recombinação gênica também tem a ver com genética. E nesses dois casos, note que essas duas situações, elas vão acontecer totalmente ao acaso. Então, quando a gente trata de evolução, não tem como a gente prever o que vai acontecer. São coisas que vão acontecendo totalmente ao acaso. Tá bom? Então, a ideia da evolução
é uma ideia que ocorre, depende de vários fatores, tá bom, gente? Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.